Mão de corrente pesada arrastando na areia, conjuras e rastros de sangue ferindo o olhar. Lamúrias inundo de dor o olhar das sereias, que ao ver tantos negros... Hoje, dia 25 de junho, se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Luana, sou musicista e folclorista e hoje a gente vai abrir uma série falando sobre a importância da mulher gaúcha e, para abrir, no dia de hoje, a gente vai falar sobre a identidade da mulher gaúcha, da mulher negra gaúcha e a importância dela na nossa cultura e na nossa formação de identidade gaúcha. A gente começa falando sobre a importância desse resgate da formação da gaúcha por si só, né? A gente sabe que a exclusão, muitas vezes, dessa forma, talvez por uma questão cultural, se tenha porque não se enxergou o negro dentro da cultura gaúcha, né? Porque se a gente for ver, não só no Rio Grande do Sul, na cultura gaúcha em geral, mas como o resto do Brasil, né? Onde ter negros era sinal de riqueza. Então, essa associação do estancieiro, do charqueador, com a riqueza, também estava muito associado com a questão de ter escravos. Quanto mais escravos, mais posse, mais status. Isso acabou com que se afastasse da figura original do gaúcho, que é o mestiço, o negro, o índio, essa mistura cultural que formou a identidade do gaúcho. Agora vamos imaginar o seguinte: se para o negro já era um cargo muito pesado, né, essa exclusão, imagine para a negra, para a mulher, né? Nós mulheres, se a gente for ler a literatura gaúcha, a gente encontra algumas coisas bem intragáveis, né? Então imagine para essas mulheres. Então falar sobre elas no dia de hoje é muito importante e eu trago algumas coisas aqui para vocês saberem um pouco. As mulheres negras que se constituíram um marco muito importante, né, para esse processo sócio-histórico e cultural. Locais dessa história que representam a diversidade cultural em relação a identidades populares, étnico, racial, de gênero feminino. Ser escrava e descendente e ser uma mulher foram as condições de subalternas, né? Então, quando eu digo isso, ser descendente de escravos, ele associava muito essa coisa da subalterna, né? Uma mulher inferior. Muito peculiar, muito importante nessa formação, que caracterizam a negra e que influenciarão no retrato da literatura. Então a gente vai citar daqui a pouco para vocês mostrar alguns livros que retratam a negra. Porém, isso traz à tona a necessidade de reconstruir, né, a trajetória dessas mulheres negras como uma forma de reconhecimento social. Não adianta, como eu falei, como é que você vai se sentir pertencente a uma cultura que não te representa? Que não valoriza a sua identidade. Por isso, esse resgate cultural ele é muito importante. Hoje a gente vê uma representatividade eurocêntrica, onde tanto a mestiça e ali quanto a negra, quanto a índia, ela não se sente representada pela cultura gaúcha.
né? E a gente tem alguns exemplos como o termo mulata e o termo amorenada. O termo amorenada vem muito dessa coisa castelhana, né? Da literatura castelhana. Então, a mulata, né? Ou mulatice, como eu disse, a morenada, ela já vem dessa questão do branquiçamento da mulata. Ou seja, eu não vou dizer que eu gosto de uma negra. Eu gosto de uma mulata. Ela é meio branca, meio branquinha, meio amorenada. Como uma questão de gênero, né? Culturalmente engajado na representação e na criação de uma figura dotada de muita sensualidade e da prática desprovida de caráter social, da qual produzia através de um discurso construído na música, né? Que a gente vai ver, por exemplo, do candomblé. Então, uma mulher que ouvia candomblé, ela era considerada inferior às outras mulheres que ouviam outras coisas, outros estilos musicais da época. E essa representação da outra posição da mulher branca, elitizada e dotada de uma moral cristã. Então, o corpo da mulher negra, por exemplo, no século XIX, para caracterizar um tipo de sensualização não regulada, em oposição à sensualidade controlada da mulher burguesa. Ou seja, o molejo, né, essa coisa mais que é muito característico da música, dessa influência da música africana, ela já é mais, se uma mulher ela já tem tendência a ouvir essas músicas, então ela era considerada uma mulher inferior à burguesa, à europeia, né? Que foi a representação das danças, como eu disse, do candomblé, né? Onde os corpos femininos se referiam a essa ideia principal comparada com o exemplo com a rigidez e compostura das mulheres representadas as senhoras, né? Sobre a mistificação da sensualidade das mulheres negras. Isso não justifica que se aceite a história de forma desse tipo de estereótipo, onde a gente vê nos documentos, nas críticas, nos questionamentos, né? A gente está aqui para reconstruir a história, sim. Falar das nossas ancestrais, sim. Mas sair desse papel de inferior, onde muitas vezes a gente é colocado, onde elas foram colocadas. E aqui a gente está aqui para remontar essa história. Então, assim a gente vai falar sobre um pouco sobre um livro, de alguns livros, né? Onde a mulher negra ela é muito representativa. Nenhum deles é do Echeverry, acho que é, não sei se estou falando certo o nome dele. No livro Amélia e no livro El Matador, né? E fica aquele contraponto, porque foi o mesmo escritor de La Cautiva, né? Onde ele romantiza a figura da mulher que foi roubada e estava ali no cativeiro. Então, ele vai falar que a mulher negra é retratada entre anti-erosão e o racismo. As mulheres negras como abutres que lutam contra crianças e cães pelas tripas dos animais. É uma coisa assim muito sanguinária, muito de luta, uma coisa meio confusa, né? E o autor, ele tem essa particularidade cruel com os negros e com os mulatos, né? Ele constrói a superioridade, está uma esbelta mulher branca vestida com uma camisola leve em posição, né, no caso da cautiva, né? Posição uma criada negra menor, né, a cabeça coberta com um turbante
e o corpo coberto com chales de estampas geométricas que se misturam, né, ao chão do tabuleiro de umas dama. Nos dois casos, a maneira como as figuras são compostas, em termos de figura e cor e a localização no espaço, priorizam a organização de uma relação de diferenças ao destacar a figura branca. A configuração e a condição dependente da cor. E isso a gente vai encontrar, como eu falei para vocês antes, nas outras literaturas do clássico do século XIX, né? Que são a mulher negra, ela é sempre representada a partir de vários campos, né? Como eu falei, na Amélia, de 1851, de Mármore, a narrativa que se passa ela numa esfera política doméstica, né? El Batori, de 1939 a 1940, mais ou menos, que compartilha o mesmo contexto anti-ferrugem. As personagens negras atuam em lugares de trabalhos do matador, que é o matador que eu tinha dito. No Martim Ferro, de 1872, todo mundo conhece esse livro, né? Se não conhece, vale a pena ler. A negra aparece como um domínio cultural folclórico na figura da dança. E a gente fica nessa reflexão, né? Como a submissão da mulher foi uma invenção. Na verdade, a submissão da mulher foi uma invenção de um mundo comandado por homens que também inventaram a escravidão. As mulheres tinham e nós temos dentro de nós uma força para resistir com oportunidade e garra. Devemos valorizar os nossos atos concentrados nos nossos méritos. Então, nesse dia 25 de junho, que é o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha, fica aqui a minha homenagem. E não vou esquecer das nossas dicas culturais para esse final de semana, para vocês já aproveitarem e darem uma estudada.